A passagem de hoje é 1 Pedro 3, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. Quando observamos a história da missão mundial, incluindo a história da missão em nosso próprio país, podemos encontrar um ponto em comum. No início da obra missionária, as mulheres tendiam a estar muito mais abertas ao Evangelho do que os homens, e respondiam a ele com mais rapidez. Certamente há várias razões para isso. Quando pensamos na situação das mulheres no passado, vemos que muitas vezes elas não eram reconhecidas como membros iguais da sociedade, como os homens. Muitas viviam sem ter reconhecido o valor digno do ser humano. Viviam oprimidas, socialmente, fisicamente e psicologicamente. Nessa situação, quando essas mulheres ouviram o evangelho de que todas as pessoas têm valor absoluto em Deus, quando ouviram essa maravilhosa notícia do evangelho em Jesus Cristo, e quando receberam Deus em Jesus, quanta liberdade maravilhosa e quanto do reino de Deus elas devem ter experimentado. Por outro lado, nas sociedades do passado, quando os homens aceitavam o evangelho, havia muitos privilégios e pecados dos quais precisavam abrir mão. Por isso, muitos fechavam o coração para esse evangelho e permaneciam endurecidos. Assim, quando em uma família a esposa cria primeiro em Jesus e se tornava cristã, certamente havia casos em que surgiam conflitos no lar. Quando alguém crê em Jesus e nasce de novo, as prioridades da vida mudam. Quando alguém nasce de novo, a prioridade da sua vida passa a ser Deus. Surge uma prioridade absoluta, e também muda aquele a quem essa pessoa mais ama. Para o cristão nascido de novo, aquele a quem ele mais ama é Jesus Cristo. Como a prioridade da vida e o objeto do maior amor mudam dessa forma, também havia, claramente, uma mudança no modo de viver que vinha de uma transformação fundamental do coração. Aos olhos de um marido que não cria, essas mudanças na esposa podiam ser desconfortáveis. É dentro dessa situação, na relação com um marido não crente, que a palavra de hoje começa. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. Amém. Aqui Pedro diz: sede sujeitas ao vosso próprio marido. A expressão semelhantemente está ligada ao que Pedro disse antes, em 1 Pedro capítulo 2, sobre respeitar a autoridade do governo e sobre os servos respeitarem seus senhores. Em outras palavras, as esposas devem, por causa do Senhor, respeitar seus maridos, sujeitar-se a seus maridos e cumprir a responsabilidade que lhes foi confiada. Assim como os cristãos respeitam a autoridade do país por causa do Senhor, e assim como os cristãos se sujeitam aos seus senhores por causa do Senhor, também as mulheres, as esposas, devem respeitar seus maridos por causa do Senhor, sujeitar-se a eles e cumprir a responsabilidade confiada. Pedro está falando agora desse princípio. Fazer isso por causa do Senhor. Por quê? Porque quando a esposa,
dentro da relação do casamento, pensa no Senhor e entrega seu coração e sua dedicação por causa do Senhor, quando ela se esforça para viver de modo santo e piedoso, lembrando-se do Senhor, o marido que não crê passa a ver o Deus vivo e Jesus Cristo por meio da vida e da conduta da esposa. Precisamos nos lembrar disto. Que tipo de pessoa é um cristão? O cristão é alguém que faz os outros se lembrarem de Jesus. Em outras palavras, Pedro está dizendo na palavra de hoje que aquilo que abre o coração endurecido de um familiar que ainda não recebeu o Evangelho não é a lógica nem a explicação das palavras. É uma vida pura que se revela mesmo sem palavras, uma vida que exala o perfume de Jesus. Em seguida, Pedro dá orientações concretas sobre como devemos viver para ter uma vida pura, que exala o perfume de Jesus. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém. Aqui o apóstolo distingue claramente o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Primeiro, ele diz para evitar o excesso de enfeite exterior. Depois, diz para adornar o ser interior. O que não devemos fazer é exagerar no adorno da aparência exterior. O que devemos fazer é adornar o ser interior. Por que isso? Porque, se gastamos tempo e dinheiro demais para enfeitar a aparência, isso também pode ser um sinal de que o interior está vazio. Por isso, se com a boca eu digo que creio em Jesus, mas vivo como as pessoas do mundo, preso ao luxo, à vaidade e a uma preocupação excessiva com a aparência, meu cônjuge, ao olhar para mim, poderá desprezar o poder do Evangelho. Por isso Pedro diz no versículo 4 que não devemos ficar excessivamente preocupados em adornar o ser exterior. Devemos, de fato, derramar esse tempo e esforço na tarefa de adornar o nosso ser interior. Em outras palavras, para o amadurecimento da nossa espiritualidade e do nosso caráter, devemos nos esforçar para viver em comunhão com Deus e para viver piedosamente diante dele. Isso deve se tornar nossa principal preocupação. Pois, quando vivemos assim, quando nos esforçamos para adornar o nosso ser interior, para viver em comunhão com Deus e para viver piedosamente diante dele, então, por meio dessa vida, o poder e a beleza do Evangelho, que jamais podem ser imitados apenas por palavras, se revelam através de uma vida piedosa e bela. Em outras palavras, Pedro está nos dizendo para não nos agarrarmos ao que vai se corromper, mas ao que não se corrompe. A aparência e os enfeites exteriores, no fim, desaparecerão e se corromperão. Mas o caráter e a espiritualidade que amadurecem diante de Deus são eternos até no reino de Deus. Por isso Pedro nos diz claramente: vivam sem se agarrar ao que se corrompe. Agarrem-se ao que não se corrompe. Porque dessa vida vem o perfume do eterno reino de Deus, o perfume de Jesus. No versículo 7, Pedro agora fala aos maridos. Vamos ler juntos o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém. A expressão a qual precisamos prestar atenção nesse versículo é com entendimento. Que entendimento é esse? Não se trata do conhecimento do mundo, mas do conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho é o conhecimento pelo qual, por meio do Evangelho, nossos olhos se abrem novamente para Deus e para o reino de Deus. É o conhecimento espiritual que sabe quem Deus é, que tipo de ser humano somos em Deus, e que glória futura nos espera nele. Pedro está dizendo que os maridos devem tratar a pessoa mais próxima deles, sua esposa, com esse conhecimento do Evangelho. No versículo 7, a expressão vaso mais fraco pode falar da fragilidade física da esposa em relação ao marido.
mas também pode falar de uma fragilidade social e estrutural. Hoje a situação mudou, e há casos em que o marido é mais frágil do que a esposa, física ou socialmente. Portanto, essa expressão pode ser entendida como um princípio do Evangelho que nos ensina como tratar a pessoa mais frágil dentro da nossa casa. A palavra do versículo 7 nos fala claramente: devemos tratar nosso cônjuge segundo o conhecimento do Evangelho. Devemos seguir o conhecimento do Evangelho. Pela perspectiva do Evangelho, por mais frágil que uma pessoa pareça humanamente, ela é preciosa a ponto de valer a vida de Jesus. Ela possui valor absoluto. Devemos nos lembrar de que essa pessoa herdará conosco a graça da vida, isto é, o eterno reino de Deus. Por isso, se houver em nossa família um vaso mais frágil, nós, cristãos, não devemos tratá-lo com leviandade só por ser frágil, nem apenas pensar: ah, que pena! Precisamos enxergar essa pessoa do ponto de vista de Deus, segundo o conhecimento do Evangelho. Em outras palavras, devemos nos parecer com o coração do Senhor, honrá-la ainda mais e acolhê-la com amor. Porque quando a acolhemos com amor e a honramos ainda mais segundo o conhecimento do Evangelho, ali surgem obras de vida e restauração. Por fim, o apóstolo Pedro nos apresenta uma razão muito séria pela qual devemos honrar e cuidar do vaso mais frágil dentro da família. No final do versículo 7, ele diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Essa palavra é uma advertência solene. Quando há em casa um vaso mais frágil, um membro mais frágil, se nós o ignoramos e o tratamos de qualquer maneira, Deus não recebe a adoração e a oração daquele que ignora e trata essa pessoa de qualquer maneira. Em outras palavras, Deus não olha somente para a nossa aparência dentro da igreja, nem somente para a forma como nos apresentamos quando viemos à igreja. Deus vê claramente, com seus próprios olhos, como tratamos nossa família dentro de casa, como tratamos os membros do nosso lar, a família que Ele nos confiou, e com quanta honra os tratamos segundo o conhecimento do Evangelho. Assim, o lugar onde nossa piedade realmente se revela não é apenas a igreja. Não devemos viver piedosamente apenas na igreja. A verdadeira força da minha fé se revela na forma como trato meu cônjuge e meus filhos dentro de casa. Deus está vendo isso. Amados irmãos, hoje compartilhamos sobre a vida familiar do cristão. Pedro exortou esposas e maridos separadamente, mas quando entramos mais profundamente, a verdade do Evangelho que atravessa essas palavras não separa marido e esposa, homem e mulher. E mesmo que todos os membros da família creiam em Jesus, a palavra de hoje continua válida para nós. Portanto, segundo a palavra de hoje, espero que nós também vivamos, antes de tudo dentro da nossa própria casa, como cristãos que exalam o perfume de Jesus. Que hoje não nos concentremos em adornar o nosso ser exterior. Que nos lembremos de que o mais importante é o nosso ser interior, e que aquilo que não se corrompe é o nosso ser interior. Que haja graça para vivermos este dia de modo precioso, entregando nosso coração e nossa dedicação à tarefa de adornar o ser interior, de viver em comunhão com Deus, e de viver de modo santo e piedoso diante dele. Assim, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, para que hoje vivamos como testemunhas de Jesus, não apenas anunciando Jesus com nossos lábios, mas indo além disso, com nossa vida pura, com uma forma de viver que se parece com Jesus, de modo que nossa vida fale, e nossa vida fale de Jesus Cristo. E também espero sinceramente que hoje vivamos como pessoas salvas em Jesus Cristo, seguindo o conhecimento do Evangelho, parecendo-nos com o coração do nosso Senhor, olhando para cada membro da nossa família, acolhendo-os com amor e abraçando-os com o amor de Jesus. Que sejamos verdadeiramente cheios do amor do Senhor, sacrificando-nos e acolhendo outros com o amor do Senhor. Se houver entre nós, dentro da nossa família,
um vaso mais frágil, que esse vaso mais frágil experimente, por meio de nós, a graça e o amor de Deus. E que assim, dentro da nossa família, a bela obra de Deus que agrada ao Senhor, a obra de vida e restauração, aconteça também hoje. Eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo.